e eu tô olhando pra lá. Saúde! Saúde! Bem-vindo a mais um Papo de Encruza. Eu sou o pai Jean de Ogum BG, do sacerdote do terreiro de Ogum BG e Cigano Pablo. Esse é meu parceiro, amigo Carlos. A gente está aqui para trocar uma ideia sobre Umbanda, tudo que envolve Umbanda, temas variados sobre a ótica da Umbanda e da ótica que a gente tem do terreiro aqui. E qual é o tema de hoje, Carlos? Vamos falar sobre racismo. Racismo na Umbanda. Existe racismo na Umbanda? Boa pergunta. E além disso, vou fazer mais uma indagação ainda. A Umbanda é racista? E por que nos terreiros tem mais gente branca do que negra e nas igrejas tem mais gente negra do que branca? Vai ser um papo. Já pensou nisso? Vai render esse papo. Vamos discutir sobre isso. Solta a vinheta. Era festa de morte e eu não sabia. Axé, meus irmãos! E aí, Carlos? A Umbanda é racista? Você já sofreu racismo ou já viu racismo na Umbanda? Bom, racismo na vida, Não vou nem perguntar nisso. não vamos entrar nessa conversa. Mas uma coisa que eu queria falar, que é muito importante, que aconteceu pra gente, pro universo da Umbanda, do Candomblé, pras religiões de matriz africana, foi o decreto que o ministro Silvio Almeida... Essa semana. Nossa, velho. Axé, caô, cabecilha, tá achando. Pois é, foi um acordo com o Museu da República, entre o Museu da República e a comunidade da região de matriz africana, onde a gente tem uma reparação histórica, né, onde objetos e todos os materiais que foram apreendidos desde 1890 todo mundo vai ter acesso agora a esse material, e isso é uma coisa muito importante, né? Sim, é uma questão muito importante. Eu acho que tudo que fizer não vai reparar nada. Mas, pelo menos, você não deixa a história apagar a cultura. Você não deixa essa história, tudo que aconteceu, todo esse sangue envolvido, todas essas maldades que aconteceram, apagar a história da religião, a história da ancestralidade. Então é importante que haja reparação. Nunca vai ser o suficiente para reparar todo o dano causado, porque ainda é muito enraizado o racismo, mas já é um passo muito importante, é algo muito importante, é uma vitória, é algo para se comemorar. Com certeza. Mas enfim, a gente está aqui para falar de racismo na Umbanda e existe racismo na Umbanda e por que existe racismo na Umbanda? Quem é racista na Umbanda e quem não é, e por que as pessoas acham que não existe racismo na Umbanda? São várias perguntas! Se vira, vamos lá. Cara, primeiro, não deveria ser racista. Na verdade, não deveria existir racismo em credo nenhum, em religião nenhuma. Não deveria existir racismo no mundo, né? Não faz nem sentido. Nos tempos que hoje vivemos, ainda existir algum tipo de racismo, né? Não faz nem sentido. Mas numa religião que tem uma origem indígena e africana, principalmente africana, não faz sentido haver racismo. Mas só que essa não é a verdade que se reflete nos terreiros, não só de Umbanda, como de todos os outros cultos de matriz africana. Para começar, você vê a maioria dos sacerdotes são brancos. Eu sou um exemplo disso. Sim. Não por opção, tá, gente? Não por opção. Mas a maioria dos sacerdotes são brancos. Por quê? A maioria das pessoas também nem se identifica como negro. Isso é verdade. Tem muita gente que é parda, o famoso pardo, né, que eu também não considero cor. É negro. Na hora que a polícia enquadra na quebrada, ele não tá nem aí se você é pardo, moreno, mulato. É preto pra eles do mesmo jeito. Isso é verdade. Isso é uma coisa até engraçada, que isso é o contrário do que acontece em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, que lá o cara ele se diz branco e o que é fora, qualquer cor ou qualquer origem da pessoa não é branco, não importa. É branco ou não branco? E aqui a situação é outra devido a toda a miscigenação que teve,
mas também muito preconceito, né? Não quero ser negro, porque tem muita desvantagem, e ainda que as pessoas não admitam isso existe. Muito. Mas a gente tem que entender por que o negro hoje, muitos dos negros não se identificam como negro. Prefere ser chamado de moreno ou pardo. Primeiro a gente tem que entender, Carlos, que há uma demonização muito grande da cultura negra, de tudo que vem da África, né? De tudo que foi conquistado, ou melhor, colonizado pelo europeu, né? A sua cultura, né? Sua música, sua arte, suas roupas, seus cabelos, sua dança, sua ginga, sua arte marcial, sua linguajar, seu dialeto, tudo foi demonizado. O preto, quando foi arrancado da África, arrancado da sua terra, ele foi obrigado a fazer parte daquela cultura, mesmo sem nunca pertencer a ela. Mesmo quando ele integra a cultura do homem branco para si, seguindo a mesma língua, seguindo o mesmo código de vestimenta, seguindo o mesmo credo religioso, o negro nunca foi aceito. Isso era só um jeito de se tornar menos difícil de olhar para a imagem dele, para o seu senhorio não enjoar. Essa que é a verdade. E esse estigma se perpetuou. A escravidão foi abolida? Tá, mas foi abolida em que sentido? Simplesmente, vamos lá, assinando um decreto, proíbe de escravizar, joga todo mundo nas periferias, na margem da sociedade. Eles ainda são a escória da sociedade, pobres, sem direito, sem dinheiro, sem nada. Então eles vão sempre viver no encalço das crenças do europeu, do homem branco, para poderem não serem apedrejados, demonizados, mas só que nunca vão ser aceitos como iguais, como um deles. E nisso a religião foi junto. E nisso a religião entra junto. Aí volta para aquela minha pergunta do início do vídeo. Por que nos terreiros, tanto de Umbanda quanto Candomblé, tirando no Rio de Janeiro, mas a maioria dos terreiros tanto de Umbanda quanto Candomblé, no sul, sudeste, no centro do Brasil, a maioria dos médiuns são pessoas brancas, e por que nas igrejas a maioria dos frequentadores são negros? Você já se fez essa pergunta? Você já parou para analisar isso? Eu trouxe essa indagação hoje para minha esposa. Eu já pensei nisso muitas vezes durante os anos de Umbanda da minha vida, e aos poucos eu fui formulando essa resposta. Eu quero ver se você consegue tentar imaginar esse cenário caótico. É um bom ponto, um paradoxo interessante. O que eu diria? Bom, a ter maioria de pessoas brancas nos terreiros, isso é devido ao Zélio. Também faz parte da resposta. Então, com a influência do espiritismo e do Zélio, você tem uma maioria branca nos terreiros, pelo menos nessas regiões que você falou. Agora, a maioria dos negros nas igrejas, nunca parou para pensar nisso? Nunca tinha parado para pensar nisso. Vamos lá. Quando a gente fala sobre muitos brancos no terreiro e muitos negros na igreja, a gente tem que pensar nas questões de elitismo, racismo social, né? Não quesito de racismo pela classe que a pessoa pertence, né? A gente tem que pensar em sincretismo, figura de imagem e apropriação. Vamos lá. O que acontece nos terreiros? Por que os terreiros tem tanta gente branca? Vamos começar pelos terreiros. Porque é confortável. Porque o terreiro de Umbanda, e o de Candomblé também, mas principalmente de Umbanda, assumiu uma roupagem muito confortável para a classe média, que é o símbolo do homem branco, né? A classe média. Depois a Umbanda sempre foi uma religião que sempre existiu. O Zélio tornou a religião popular. ele tornou a religião acessível a classes mais altas, as castas mais altas, classe média e ricos. A Umbanda sempre existiu nas periferias,
Sempre foi popular. Todo mundo não tinha dinheiro para pagar médico, para pagar remédio, então a gente procurava benzedeira. Ele Institucionalizou. É difícil. Sim. E ele tornou popular e ele embranqueceu. A gente não pode deixar de enaltecer o cara por ter tornado a religião popular e tal, né? Trazendo fundamentos, ele distorceu outros fundamentos, mas ainda assim ele trouxe bônus. Mas eu vejo mais como ônus do que bônus. Porque ele não precisava empregar o sincretismo, por exemplo. Já tinha passado, já tinha sido abolida a escravidão. E foi o período, a Umbanda foi fundada pelo Zélio antes da ditadura. Não havia motivo para esconder a religião. Mas ainda tinha perseguição. Perseguição ainda temos. Ainda tem. Ainda temos. Tem gente que ainda apanha hoje em dia só porque dois caras estão de mão dada. Ou nem porque tá de mão dada, tá porque tá com um short curto. Mas aí não seria, por exemplo, para ter um distanciamento das macumbas cariocas que era mal vista e ele não queria se aproximar disso. Não é que ele poderia ter batido no peito e mostrado que não é essa demonização que as pessoas falam, mas o que ele preferiu fazer? Mudar a roupagem para ser aceito. E ele modificou tanto a roupagem, e o espiritismo em si já veio de uma roupagem carnicista branca, elitista, racista, que foi os elementos que ele usou para criar a Umbanda do Zélio. E depois veio o surgimento de outros pais de santos dessa mesma elite, desse mesmo naipe, né, como o Saraceni, que desmembra totalmente a cultura indígena e africana da religião e pega somente os nomes, mas coloca todo numa roupagem mística, numa roupagem de uma ancestralidade celta, de uma ancestralidade bruxa, é lindo de se ver, mas que foge totalmente do fundamento africano e indígena, que não tem relação, só o nome que eles permanecem por causa para chamar de Umbanda, né? Então, aí a gente pega o sincretismo, né? Então a gente já tem a figura do sincretismo lá, que era uma figura que não precisava existir. Isso já vem para facilitar naquela época que o Zélio fundou a Umbanda, em sua parte, a maioria católicos, né? Isso já facilita o católico de frequentar o terreiro. Aí viemos com o sincretismo das orações, né? Também você colocar as imagens como retratação à época da escravidão, uma coisa. Aí você coloca as orações também. Aí você coloca mais elemento branco, mais elemento africano. Você pode rezar em português. O orixá não tem idioma. O orixá tem nação, ele é africano. Mas ele não tem idioma, ele é um ser divino, ele é um Deus. Então ele entende a língua do coração. Então ele não precisa do idioma urubá. Então você podia montar uma oração lá, Ogum, meu pai, livre do mal, axé. Não, eu darei vestido e as águas com as roupas de Jorge para que... Precisava? É uma maneira também de se proteger contra a perseguição. Mas aí então você concorda comigo então que não precisa da Umbanda. Você basta orar com o coração. Porque se você fala assim, é uma reza forte, bonita, tá, legal. Então onde entra a Umbanda nisso? A reza é forte, é bonita? Concordo. Tanto é que eu rezo lá no meu terreiro. Não vou ser hipócrita. Mas precisava? Não tem... É tão mais necessário o São Jorge protegendo o terreiro do que o Ogum? Se essa reza é tão mais forte que o Ogum, então pra que terreiro? Vamos chamar a igreja rezando. Não faz sentido. Só pela questão da incorporação? Só passar por Deus obriga? Então entra nesse mérito. Que essa questão que também deixou mais confortável para ser mais aceita pela população de sua maioria cristã, o terreiro. Aí o segundo ponto é o simbolismo, né? O símbolo que representa o terreiro social, lá para a sociedade. O terreiro, tanto de Umbanda, principalmente o candomblé, representa a escravidão.
Para a cultura branca, tá, gente? Para a cultura do europeu, né, da judaico-cristã europeia, tá? Longe disso, para mim terreiro não é escravidão. Terreiro é prosperidade, é força, é axé. A representação que quem vem da cultura africana, quantas vezes já deve ter ouvido isso, ouvir falar que a África é um continente maldito, né? Porque foi rogado isso, né? Essa praga. Que tudo que vem de lá. Né, senhor Feliciano? Né? Tudo que vem da África não presta, eles são todos mendigos pobres. A TV replica imagens de 20, 30 anos atrás, sendo que o progresso que a África fez nos últimos 30 anos é incrível, e a sua preservação de cultura é mais ainda. Eu sigo algumas pessoas, eu vou tentar ver se eu consigo deixar os nomes de referência, que contam muito a história da África, contos de cidades africanas, né? Mostrando como a África evoluiu e o quanto a cultura antiga da África se reflete até hoje na sociedade, o quanto ela influenciou no progresso até hoje, tá? Eu vou tentar deixar separado, deixar pro Carlos editar, ele é o nosso editor. Põe, a gente vai deixar na descrição. Então toda essa demonização da cultura africana. Então tudo que a África traz é pobre, é medíocre, é demônio, e não sei o que. Então o que acontece? Aí eu vou entrar no mérito do porquê os negros se afastaram do terreno. Porque já ficou bem claro porque que o branco se sente confortável, né? Tem toda uma roupagem cristã europeia para ele, uma cultura onde mostra que não, ele pode se apropriar. Não que branco não pode frequentar terreiro. Pelo contrário, a Umbanda é uma religião inclusiva, o Candomblé também. Mas ainda tem que sempre ser exaltado que é uma religião negra, né? Então, peço perdão se alguém se ofender, achando que eu estou tentando tomar o lugar de fala de alguém. Mas a verdade tem que ser dita, é uma religião negra. Eu estou aqui por causa da minha dedicação, meu desenvolvimento, estudos, muita conversa com a minha mediunidade, com meus guias, com meus orixás. E mesmo assim eu vou abaixar a cabeça para alguém de cor que nasceu dentro disso. Então, fica bem claro isso. Eu sou um representante apenas. Mas o branco se confortou muito com toda a aceitação, todo o castelo que foi montado para o terreiro, né? Para o branco ser aceito. Por isso que você vê até em alguns terreiros que Exu diz amém, Exu. Já vi eu e minha esposa, quando o nosso terreiro era menor ainda, e a gente fazia as giras no santuário, a gente passou por uma gira do lado de uma casa que estava fazendo uma gira, né? No Santuário Nacional de Umbanda, e era uma gira de esquerda. E uma mulher estava incorporada, a mãe de santo estava incorporada de Exu, e ela estava rezando a Ave Maria para benzer a pessoa. É o Exu. Exu. Entendeu? Tá entendendo? Porque existe realmente uma apropriação. E, mano, isso é muito racista, cara. Porque o Exu é preto. E você vê na cidade de Umbanda, a maioria das imagens de Exu que tem, os únicos Exus que são negros são aqueles que são tipo marabô, que são carecas. Aí não tem por que ser branco. Todos os outros que estão de cartola são brancos, no máximo moreninho. Bom, ou são caveiras. A própria imagem de Jesus. Sim. Por acaso no Oriente Médio tem algum loiro de olho azul? Você vê o quanto que o racismo é tão forte na religião que você vê que o próprio cristianismo pegou um símbolo de um arte religioso como é Jesus Cristo e colocou ele como um branco europeu. Não tinha como um homem do Oriente Médio ter aquele arquétipo. Não faz o menor sentido. Então você vê o quanto isso é enraizado de muitos anos. Você pode não concordar com isso agora, mas um dia você vai começar a refletir sobre racismo e traçar os pequenos paralelos, você vai ver como tudo está se conectado. Aí entra a parte, por que o negro está cada vez menos negro na religião, na religião africana? Por causa de toda essa demonização. O negro se afasta, porque minha mãe mesmo, mulher branca, minha mãe não falava para as pessoas que eram bandistas.
E a mãe fala que é espírita, porque é melhor aceita. Agora imagina, se uma mulher branca esconde sua religião, imagina pro negro periférico falar que ele é de uma religião de matriz africana. O quão pesado que isso é para ele. O estigma que ele vai carregar com isso. Sim, porque ele já sofre um monte de preconceito, mais o preconceito religioso. Se eu, sendo branco, eu escuto, você mata bode, você faz amarração, você faz trabalho para adoecer os outros, imagina um negro que já é todo demonizado, ele assumindo sua cultura. Aí a gente vai do negro se afastando da Umbanda para não carregar esse estigma, que é como ele carregar um triplo cheque de alvo, né? Porque tem o cheque de alvo da sociedade, da polícia e tudo mais, o de ser negro, o de ser periférico, opa, macumbeiro também, triple check. É. Então ele vai para a igreja. Por que ele vai para a igreja? Primeiro, pela ganância do homem branco, porque toda a grande igreja evangélica está em bairros periféricos. Que estão ao redor de bairros periféricos. Tem uma outra igreja de bairro não? Tem. Mas o que é mais fácil você ver na sua rua uma igreja evangélica ou um terreiro? Igreja, com certeza. Na verdade é o que a gente falava quando eu era adolescente. A gente falava, vamos para a igreja porque na verdade a gente ia pro bar. Mas era porque do lado de todo bar tinha uma igreja. Na rua que a gente ia, era sério, tinha, acho que era 12 bares, era uma rua conhecida aqui na comunidade que a gente frequentava, e do lado de cada bar tinha uma igreja. Literalmente, eram 12 bares, tinham 11 igrejas. Se marcar hoje tem mais igrejas do que bar. Não, com certeza. Porque faz 7 anos que eu saí de lá. Então a gente fala, vamos pra igreja tomar uma. Que a gente tomava cerveja e ouvia o louvor. Então, aí o negro migra para as igrejas. As igrejas na periferia só tem igreja na periferia. Você vai no bairro do Morumbi, tenta contar quantas igrejas você vê. Vai ter próximo. Tem mais igrejas católicas, mas são igrejas católicas construídas antigas. Ah, sim. Porque acho que hoje em dia nem se constrói mais igreja católica, só se repara as antigas que tem. Acho que nem se constrói, mas nunca ouvi falar de uma igreja católica sendo construída. Não sei te dizer. Desculpa, eu nunca ouvi. Eu acho que só capelas no interior. Acho que nem igreja mais. Se vocês ouviram uma voz do além, é minha esposa. Não foi pombagira não, parece, mas é minha esposa. Então, você vê, nos bairros nobres não tem quase igrejas evangélicas nem terreno, tem igreja católica. Porque a igreja católica sempre foi uma figura de poder, dinheiro, de riqueza. Para aqueles que são detentores do capital. A gente entra agora no assunto comunista, né? Não vou falar de capitalismo. Porque o que a igreja prega é que você tem que dar o seu dinheiro para você não se apegar nos seus bens materiais. Que ser pobre é ser nobre, ser pobre é ser de Deus, ser pobre é ser rico de espírito. É isso que a igreja prega. Eu fui evangélico já, antes do terreiro me resgatar. Então você vê, e quem mora na margem da sociedade? Quem lota as periferias? Temos gente branca na periferia. Eu sou uma pessoa da periferia e sou branca. Mas quem é a grande maioria da periferia? População negra. Então a igreja foi construída, as igrejas, principalmente as evangélicas, foram construídas próximas às comunidades para expandir o pouco que aquela pessoa tem e para tornar ela sempre na rédea, sempre escrava. Não é um escravo de chibata, mas é um escravo mental, emocional. Mas a gente tem que considerar que a igreja tem o papel de resgatar. A igreja tem um papel de resgate, porque ela acaba fazendo um papel que o Estado não faz. Em parte sim. Mas a igreja, hoje em dia, desculpa, eu sei que tem igrejas sérias, eu sei que tem pastores sérios, não vou condenar a religião de vocês, eu condeno a história do cristianismo, mas não vou condenar a religião porque o conceito de Cristo é um conceito muito bom.
Eu sei que existem bons pastores que realmente fazem um trabalho de resgatar viciados e tudo mais. Mas ainda assim, o que acontece? A pessoa é vestida com uma roupagem cheia de dogmas. Eu quase saí da câmera. Cheio de dogmas, cheio de dedos, cheio de restrições. Eu sou bom em voltar de onde eu estava. Então, cheio de dedos, cheio de estigmas, né? Você não pode isso, cheio de restrições. Está sempre dominando. Por mais que a igreja tenha um papel importante em ajudar a pessoas a se erguer, pessoas perdidas, porque eu acho que todo o papel de qualquer templo espiritual, não importa qual religião, seja resgatar pessoas perdidas, é tentar dar uma luz, dar um norte para as pessoas. A igreja tem esse papel, só que ela tirar o norte faz com um olhar de ganância. Ela coloca, agora que você está trabalhando, você tem que dar 10% do seu salário. Agora que você está aqui, você tem que participar das obras da igreja, você pode ajudar na pintura da igreja e tudo mais. A parte de manutenção do templo da igreja, eu não sou contra, porque eu não vou ser hipócrita. No terreiro existe mensalidade, existe mão de obra. As pessoas têm que manter o templo em pé. Né? Senão tadinho do sacerdote do Pai de Santo tem que limpar, custear tudo. Ele vai viver pro terreiro. Então não dá. Só um tanto de vela que vai. Só quando tem casa com vela, bebida e fumo, que isso é quem arca no meu terreiro é eu e a mensalidade do terreiro, e muitas vezes o dinheiro eu tenho que tirar do meu bolso para suprir. Agora imagina com outras consumações como pão de limpeza, tinta para pintar, para reforma, porque tem que fazer uma reforma e tudo mais. Não tem como. Então nesse ponto eu não sou contra a igreja ter uma mensalidade. Mas 10% do salário, vamos lá, uma pessoa que. Eu não sou de exato, eu sou de humanas. Mas eu vou fazer uma conta bem fácil. Uma pessoa que ganha 1.000 tem que doar 100 para a igreja. A minha mensalidade é de R$50. 70, aumentei. Mas R$70. Hoje em dia no Brasil o salário mínimo é de quanto? 1.300? Acho que subiu de novo. Mas por volta de 1.300. Hoje em dia, tudo bem, muita gente tem salário mínimo, mas tem a maioria das pessoas que está ganhando na faixa de 2.000 hoje em dia, né? Porque hoje em dia com 1.500 você não vive. Com R$2.000 a igreja já está levando R$200 da pessoa. R$200 de 100 pessoas. 20 mil. R$20.000. Você acha que a igreja gasta R$20.000 de manutenção por mês? Você acha que esse dinheiro é revertido para a comunidade? Porque vamos lá, as igrejas têm isenção de imposto. Então peraí, não tem tanto gasto assim não. É basicamente gasto de reposição de produtos de higiene, né? Papel higiênico, produtos de limpeza, que isso tem que ter mesmo, o vinho para ceia, tudo mais, o pão, tudo bem, concordo. Legal, lindo. Mas ele sobra uma boa fatia do bolo, né? Pelo menos 2/3 da fatia sobra. Enfim. Aí, peraí, só um minuto. Aí tem as igrejas que tem aquele formato de ONG, né? Que tem aquele negócio de internação, né? Pessoal, também são isentos de impostos. Esse dinheiro não volta para a comunidade. Então tem toda uma roupagem de escravização de para manter a comunidade negra sempre à margem da sociedade, sempre sob controle. Então o povo o negro acaba se identificando com a igreja porque ele está mais próximo, está acessível, porque é confortável a roupagem, porque a roupagem já está colocada que você tem que ser uma pessoa pobre, que você pode ser pobre financeiro, mas você poderia ser rico de espírito, você tem que agir na obra do Senhor. Então é uma roupagem já pronta para aceitar quem já vem da periferia, quem já não tem nada. Diferente da religião de matriz africana e indígena, que a gente prega sempre o progresso. Quanto mais bens você ganha, não passando por cima das pessoas, mas quanto mais você consegue crescer na vida, mais o axé está na nossa vida, mais bens você está tendo. Não que uma pessoa que está num momento difícil agora é uma pessoa desprovida de axé, não é amada. Ela está passando por uma fase da vida dela, mas o axé está lá para te progredir de todas as maneiras. É diferente a filosofia. Conseguiu traçar um paralelo e fazer sentido para você? Sim. A igreja evangélica também prega prosperidade.
entre aspas, né, entre linhas. Ela diz que se você dá tudo que você tem para Deus, doar todo o seu dinheiro, jejuar, dar o 13º, fazer sua oferta, viver em torno da igreja e outras coisas mais, se desapegar dos bens materiais, aí você consegue enriquecer porque Deus vai te abençoar em dobro. Ou seja, é um investimento. Você tem que dar o seu carro para você ter 2, vamos dizer assim. Só que a gente, vamos lá, né? Deus, o orixá, divindade, a deusa, a mãe terra, não sei com o que você cultua, o que você acredita, né? Eles são condutores do plano divino, do plano espiritual. Eles não fazem mágica, eles não fazem um milagre. Se você não trabalhar, eles não te dão. Eles podem te ajudar, te dar uma oportunidade de emprego melhor, de fazer você aprender a administrar melhor o seu dinheiro. Mas eles não fazem milagre, não é porque você me doou um carro, você me doou um Chevette, eu vou te dar uma BMW. Porque essa troca não é justa. Um bom investimento. Não é equivalente, né, cara? Então eu vou financiar um ninho ali e vou pensar, pelo menos eu vou sair com um Celtinha. Aí depois eu dou o Celtinha e vou fazendo esse ciclo até subir. Então a igreja tem esse papel de sempre manter as pessoas no cabeça sob controle. Você vai prosperar, você vai enriquecer, mas você tem que fazer a sua parte. A sua parte é trabalhando? Não, a sua parte é doando para a igreja. A sua parte é alimentando a obra do Senhor. E vá pregar na rua, vai chamar mais gente. Vai bater na porta, vai pregar no trem, no ônibus, vai pregar na praça. Vai converter o pessoal no bar na frente da sua casa. É isso. Faz sentido? Faz sentido. Sentido faz. O problema é que é difícil você cair essa ficha. Tipo, caralho, que canalhas que eles são. É que eu já fui evangélico, então eu já frequentei não só um tipo. Não vou falar quais igrejas que eu frequentei, mas eu frequentei várias bandeiras de igreja, né? E essa cena se repetiu em todas. Tirando uma, que é a comunidade da igreja dos roqueiros, as Adaltos. Eu frequentei a igreja dos roqueiros. Só que ela não pecou nessa questão da ganância, mas pecou na hipocrisia, mas não foi a igreja, foi o sacerdote, né, o pastor. Eu não vou entrar no mérito, não vou contar isso, não vou expor ninguém, mas foi por causa disso que eu me afastei. Mas nesse quesito, a maioria das igrejas pecam. Elas dão um jeito de deixar as pessoas com o cabresto fechada e focada em servir a obra da igreja. Ela não dá liberdade nem autonomia para elas. Bom, voltando para o nosso assunto, existe agora, mais do que nunca que a gente está vendo, esse embranquecimento no terreiro, e onde realmente estão afastando todos os elementos africanos do ritual da gira. Então a gente está vendo bandas no lugar de atabaques, e as pessoas não conseguem ver a importância do tambor, do toque em todo o ritual da gira. E o que eu mais vejo, bom, tá rolando um monte de vídeos aí que a gente vê, e os comentários que eu mais vejo é assim, o importante é a conexão, não importa se é banda, se é tabaco, se é o radinho tocando. O importante é a conexão que a gente tem, mas na verdade é a conexão que a gente faz com os guias, com os orixás, com a energia do terreiro, com a energia da gira, com a energia daquele momento. Depende muito depende do tambor, depende do toque, depende do que está acontecendo ali. Tá, vamos lá. Sobre a questão do atabaque, sobre a questão de dependência. Existe essa dependência do atabaque no terreiro? Não, porque a espiritualidade e a incorporação não depende de tambor. A Umbanda e o Candomblé são religiões cantadas. Desde que haja canto, cantada com o coração, tá valendo.
Mas não estou dizendo que o atabaque não tem importância, muito pelo contrário, ele teria um impulsionador, um potencializador muito grande do axé, da energia, da força do lugar. Porque é o que a gente estava conversando, eu, você e minha esposa. Que o atabaque, o instrumento de percussão, não a bateria, porque a bateria tem o ritmo dela, mas não é igual ao é muito mais complexa que o atabaque. O atabaque é uma energia, é um material feito de madeira, né, da própria natureza, um couro. Ele nos arremete muita energia da terra, né? As nossas raízes, o nosso passado, a nossa ancestralidade. Então remover o atabaque é algo impensável. O atabaque é o ritmo do coração, é o ritmo que pulsa a nossa vida. Então o atabaque não é uma coisa que sem atabaque não existe religião, não é por esse lado você tem que pensar, mas não é algo que você possa substituir por outros instrumentos, por instrumentos elétricos. A nossa energia, a nossa religião é energia, então a eletricidade está junto. Não é nesse sentido, porque a energia do instrumento elétrico não é igual à energia da frequência de uma entidade, de um orixá. Não é energia elétrica que a gente recebe, a gente recebe energia natural. A energia elétrica é uma energia totalmente artificial. Os instrumentos modernos são uma energia totalmente roupada, né, comercializada, industrializada. Não é que um atabaque vem da natureza para nos arremeter a nossa energia, do nosso ancestral, das nossas raízes, da energia da terra, do nosso coração. O atabaque foi excluído por exemplo, a própria igreja pentecostal, né, as igrejas evangélicas não usam atabaque. Algumas eu já vi usar o bongô. É o máximo que eu já vi. Isso é por causa que a nossa religião é muito visceral. A gente precisa se soltar muito, a gente precisa soltar o corpo, soltar a mente. E nas religiões tradicionais, na católica, evangélica, isso é contido. Sim, então eles criam um púlpito, né, e fazem aquela banda que toca aquela melodia suave, aquela melodia que conduz o tempo todo. Só que ela não conduz no coração, ela conduz no emocional, é diferente. Ela conduz no emocional e no mental. Então é aquela melodia que faz a gente cantar com calma ou cantar com fervor, diferente do atabaque, que é uma coisa que você sente. O formato do canto moderno é formado para você seguir do jeito que está sendo cantado. O atabaque, claro que se você é uma pessoa que canta bem, se você tem ritmo, é melhor ainda o toque, mas o atabaque é você cantar com o coração. Você é meu filho do terreiro, você sabe o quanto eu canto mal. Mas você vê alguma vez eu senti vergonha do jeito que eu canto? Não, eu solto a voz. Eu canto com todo o amor do mundo. Porque o atabaque me arremete isso, o orixá me arremete isso, a entidade me arremete isso, a cantar com a alma, a cantar com o coração. Que é uma coisa que você não encontra no instrumento moderno. Não faz você cantar com a alma. Só se pela questão da letra, mas a gente não importa a letra. Qualquer música a gente canta com fervor. Que é porque está ligado a quem nós somos, aqui as nossas raízes. Já esse formato de banda é uma coisa para se vender, para você incorporar esse arquétipo, não é uma coisa para exaltar quem você já é. Então esse formato que, principalmente a gente vê na Umbanda Sagrada, esse formato de Umbranca, Umbanda Gospel, nossa, dá até vergonha alheia. Algo para mim, desculpa, abominável. É abominável. É você definitivamente matar toda essa ancestralidade negra e indígena que estão ligadas ao tambor, que estão ligadas à terra. Você está matando tudo isso. Mas a gente cultua preto velho. Cara, isso não quer dizer nada. Porque, vamos lá, no Brasil, quem não tem um preto na família? É raro não ter. Então não quer dizer nada. Eu cultuo minhas raízes tem preto. Não quer dizer nada. Se você, na hora que você tem palanque, na hora que você tem outdoor, para exaltar a sua cultura ancestral, cultuar, dar os créditos a quem merece, você faz isso, você muda todo, você rouba toda a roupagem, você se apropria do tema, do nome,
e você vai lá e mete a cultura imperialista. Então isso é muito errado, para mim é algo impensável. Branco velho. Por que você faz isso comigo? Não sou eu. É o que tá sendo Por falado. que a sociedade faz isso comigo? Gente, Por que estão falando de branco velho? porque tem casa de Umbanda vendendo imagem no preto velho, só que não preto. Ele tá com a pele branca. Ah, não existe branco velho? Não. Desculpa, um branco velho sábio que vai. que vamos dizer assim, que ele vem da uma linha de sabedoria igual do preto velho, ele não vai vir da linha de preto velho. Ele vai vir de uma linha de malandro, de baiano, talvez Exu, qualquer outra coisa, não de preto velho. O preto velho é o símbolo da resistência africana, da resistência negra. Então o branco velho é marmotagem. Ah, a casa de Umbanda que vende isso ela é errada? Não, ela é capitalista, ela está vendendo. Se a pessoa tem comida para pedir, ela está vendendo. Errado é o terreiro que perpetua isso, porque o terreiro é o representante de ancestralidade. A casa de Umbanda é comércio, ele tem que vender o que vende. Não só um símbolo de resistência, mas também a sabedoria de um povo. Sim, e vem da resistência, né? Porque mesmo ele escravizado, mesmo chicoteado, mesmo sendo roubado da sua terra, roubado da sua família, ter visto a sua mulher, a sua mãe, suas filhas sendo estupradas, mesmo ele assim, ele não abaixou a cabeça para defender esse Cristo, para defender esse credo, para defender essa imposição. Não, ele bateu o filho no pé e falou: eu vou defender meus orixás, eu vou defender Exu, eu vou defender os meus ancestrais que vieram antes, que ensinaram as técnicas de cura, que trouxeram a matemática, que tudo mais. Então ele é um símbolo de resistência. Ah, preto velho, tocar uma posição de amorzinho, tudo bem, mas preto velho é mendigueiro. Preto velho é muito sábio, é muito forte, é muito poderoso. Então a gente não pode deixar de dar esse crédito pro preto velho, não pode deixar que essa roupagem que o pessoal está querendo dar apagar todo o poder, a história, a cultura e a força de perseverança, e a história de perseverança de preto velho. Então existe racismo sim na Umbanda, sempre existiu na Umbanda zero e pós-zero, sempre existiu. Provavelmente sempre vai existir, mas a gente tem cada vez mais tirar as pessoas dessa bolha, porque as pessoas às vezes é racista inconsciente. Ah, com certeza. A grande maioria das pessoas são racistas inconscientes. Por exemplo, que nem a pessoa que solta as pessoas são racistas inconscientemente. Que nem as pessoas que soltam aqueles ditados populares extremamente pejorativos. Ah, servicinho de preto. Preto quando caga na entrada, caga na saída. Às vezes a pessoa nem é racista. Embora seja falo extremamente racista, para que fique bem claro. Mas é uma linguagem popular. Ficou comum demonizar e colocar o preto como uma coisa ruim. Todo mundo, não só os brancos, mas os próprios negros vivem de uma história, de uma herança ruim da cultura judaico-cristã e eurocentrista. Então a gente tem esse estigma do racismo, esse estigma de ser pejorativo com o negro, de sempre chamar o preto de negão, neguinho, ou buiú. Quem nunca conheceu um desses três apelidos? Um amigo com um apelido desse na escola? Tizil. Tizil é bem mais pesado. Esse aí eu não peguei na escola, vou confessar que não. Mas buiú, neguinho, negão ou macaco. Macaco é foda, mas já vi muito. E a gente tem que tentar ao máximo possível conscientizar as pessoas. Não existe preto velho branco. Não existe caboclo devoto de Maria. Não existe caboclo que canta em nome da Virgem Maria. Então, aquele ponto é lindo, eu adoro ele, tem um ritmo muito gostoso, mas a parte do Virgem Maria me mata. Não existe Exu. Não, melhor dizer. Não existe marinheiro brasileiro branco. Todo mundo que incorpora marinheiro de origem brasileira é negro.
Por que eu falo de religião brasileira? Por mais que a religião seja, a Umbanda seja uma religião brasileira, ela está ligada à sua ancestralidade. Se sua família de origem irlandesa, por mais que você esteja no Brasil, você vai se conectar com o espírito brasileiro, provavelmente, se você conforme um ou outro guia, pode vir através da sua ancestralidade irlandesa. Então pode ter uma aparência diferente. Tá, mas o marinheiro brasileiro ele não é branco porque... A maioria dos marinheiros brasileiros é pescador. Sim, é um trabalhador. Não, acima do marinheiro baiano. E naquela época, todos negros. Se até hoje a Bahia é o maior estado negro fora da África, do mundo, imagina aquela época. Sendo que foi o primeiro estado colonizado no Brasil. Então, o seu marinheiro é preto. O seu baiano não é branco, o seu baiano é preto. Exu, eu ia falar do Exu. Exu, em sua grande maioria, é negro. Por quê? No culto africano, onde a gente incorpora Egum, onde a gente incorpora ancestral, né, nossos ancestrais, e só vai ficar bem claro, Egum não é só coisa ruim. Egum é, basicamente, quer dizer, espírito desencarnado. Tá? Existe o Egum doutrinado, que se torna entidade, e o Egum sem doutrina, sem coroa, pagão, né? De rua, que não tem uma casa, não tem uma coroa a servir. Então a gente chama ele de Egum vulgarmente, mas Egum é todo espírito desencarnado. Preto Velho, quando cultua seu ancestral, ele cultua Exu. E Exu é preto, Exu, seu ancestral, é preto. Vou abrir umas aspas aqui e vou deixar que existem alguns Exus com uma roupagem mais clara, com uma pele mais branca. Porque a gente sabe que Exu é o nosso maior símbolo de ancestralidade, do nosso passado. Então, como eu falei, se você é de família italiana, é difícil você não ter pelo menos um guia nessa aparência. Não que fale italiano, tá, gente? Pelo amor de Deus, ou que fique assim. Eu falo, eu quero dar uma nada, Luigi! Não. Mas com uma aparência, com uma fisionomia, né? Mais clara. Tá certo. Então eu acho que ficou claro. Se surgir mais dúvida, gente, deixa nos comentários, a gente tenta responder tudo. Acompanhe o nosso canal, segue a gente nas redes sociais, né? Se vocês tiverem sugestões de temas que vocês querem, deixem aí nos comentários que a gente faz um vídeo falando sobre. Sim, por favor, deixe seu like, seu dislike, seu comentário elogiando, seu comentário discordando. O importante é a gente ter essa comunicação, essa conscientização. Eu não sou dono da verdade absoluta, essa é a verdade que eu prego no meu terreiro, a verdade que é confortável para mim. Mas se sua casa, seu terreiro prega uma coisa diferente e ela é confortável para você, seu terreiro tá certo, eu tô errado. Então, segue a gente, se inscreve no canal e a gente se encontra na próxima Inclusa, no próximo Papo de Inclusa. Maravilha. Até mais.